As árvores na Bíblia. Parte 23. No vídeo anterior, exploramos como o azeite, produto da oliveira, desempenha um papel significativo tanto no contexto espiritual quanto no prático. Vimos que o azeite era usado para consagração, cura e iluminação, simbolizando a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, no vídeo de hoje, vamos mergulhar no simbolismo profundo da oliveira, que nos ensina sobre fidelidade e perseverança. Vamos ao conteúdo. O resultado da oliveira. Dadas as suas características, a oliveira simboliza principalmente fidelidade e perseverança. Estas duas características são principalmente resultados de nosso relacionamento com o Deus Eterno. A fidelidade é parte da personalidade do Senhor, que se mantém o mesmo independentemente dos acontecimentos. O Eterno não se deixa levar por nossas instabilidades e por nossas recaídas. Isso demonstra o quanto precisamos ser restaurados em nossa alma para podermos nos relacionar de forma plena com os nossos semelhantes e também com o Eterno. Por isso o Espírito Santo gera em nós a fidelidade, para que sejamos como Ele é. A perseverança é também uma característica forjada no homem pelo Espírito Santo. Essa característica é fundamental e é ela que distingue os vencedores dos demais. Está escrito em Apocalipse: o que vencer, a vitória é dada somente àqueles que perseveram, e o céu é o único lugar do universo que abriga os homens e mulheres que perseveraram até o fim e venceram. Ali estarão aqueles que cultivaram esta qualidade de tal forma e em tão grande intensidade que, como prêmio por sua perseverança, estarão para sempre ao lado de Jesus para servi-lo e adorá-lo. O próprio Jesus teve de ser provado em sua perseverança quando verteu suor que se tornou em gotas de sangue quando estava no Getsêmani, prensa de óleo, no Monte das Oliveiras. Isso nos relembra que ali é o lugar de saída do azeite para abençoar. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22 verso 44. A prensa de azeite foi utilizada por Deus para fazer com que, através da concessão de sua própria vida, Jesus pudesse liberar para nós a vida e o Espírito Santo que nos tem auxiliado desde então. Mas para que isso acontecesse, ele teve de dar a sua vida, que foi prensada e esmagada para que o resultado pudesse ser visto até os dias de hoje. A oliveira verdadeira. Mas a quem se refere a oliveira? Como já vimos anteriormente, a menção da oliveira aponta para a nação de Israel. Vejamos alguns versos que nos falam sobre isso. Em Gênesis 8 verso 11 está escrito: a tardinha pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira, assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Note que a oliveira é a primeira árvore mencionada após o dilúvio. Parece ser ela a mais forte, pois além de resistir ao dilúvio ela foi a primeira a brotar quando as águas baixaram. Numa parábola contada no livro de Juízes, as árvores pedem à oliveira que reine sobre elas. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Juízes 9 verso 8. Esta parábola nos fala que um dia as árvores, que simbolizam os homens, solicitarão a Israel que reine sobre eles. O profeta Isaías fala da oliveira sendo colocada no deserto, mundo. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, e a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, o olmeiro e o bucho. Isaías 41 verso 19. Juntamente no meio das outras árvores, a oliveira seria plantada no deserto para ali ser provada quanto à sua resistência. Mas como é esta oliveira? Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, à voz de um grande tumulto, acendeu fogo nela, e se quebraram os seus ramos. Jeremias 11 verso 16. Veja que esta oliveira é verde, está viva, e formosa, é bela, e dá a todos que se achegarem a ela deliciosos frutos. Assim acontece com todos os que se aproximam de Israel. Agora, o profeta Zacarias tem uma visão do futuro desta oliveira, dividida em dois ramos.
Segunda vez falei-lhe, perguntando: o que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? Zacarias 4 verso 12. Deus mostra ao profeta que Israel estaria dividido em 2, mas sempre à sombra da menorá. Temos aqui um percurso bíblico sobre o destino de Israel, um povo que resistiria ao dilúvio das nações. Já estava profetizada a dispersão da nação de Israel e de seus filhos sendo provados no deserto impiedoso do mundo. Mas mesmo ali, eles dariam frutos deliciosos, seriam formosos à vista, porém seus ramos seriam quebrados. A oliveira brava. Em Romanos 11 do verso 17 ao 24 o apóstolo Paulo faz alusão ao processo de enxertia muito comum e necessário nas lavouras de oliveira. A comparação que Paulo faz é o processo inverso do praticado na agricultura. Pois na agricultura o cavalo, parte da raiz e tronco, é bravo e o garfo, parte a ser enxertada, é oliveira de qualidade, assim esta árvore produzirá melhores frutos quando crescer. No Novo Testamento existe um capítulo no livro de Romanos que nos dá a chave e nos informa quem são os 2 ramos da oliveira. Paulo aqui nos apresenta um fato, que Israel foi dividido em pedaços, confirmando Jeremias 11 verso 16, e também nos informa o que acontecerá com estes ramos, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11 verso 17. De quem Paulo nos fala aqui? O zambujeiro ou a oliveira brava é a igreja. Todos os crentes em Jesus são considerados como enxertados na oliveira boa, Israel. Alguns acham que Paulo não conhecia bem o processo de enxertia, ou talvez estivesse falando de algum método experimental usado em seus dias, mas essas hipóteses parecem menos prováveis do que a tese de que Paulo conhecia o processo de enxertia, mas fez uma comparação forçada sobre o processo de enxertia a fim de demonstrar o seguinte: Deus é a raiz, os ramos originais eram os judeus, como os judeus rejeitaram Deus, eles foram arrancados e nós cristãos fomos enxertados em Deus, ora a raiz de fato alimenta os ramos e este é o ponto que Paulo quer enfatizar. Sem a raiz, todos os ramos morrem. Toda comparação e analogia não são perfeitas e nem todos os elementos de uma parábola ou ilustração podem ser aplicadas e interpretadas para as verdades espirituais e vice-versa. Portanto, o hermenauta, intérprete, precisa ficar atento sobre esses cuidados na hora de estudar os textos bíblicos. Vejamos que o zambujeiro ou oliveira brava são árvores da mesma espécie da oliveira, porém com uma diferença. Na língua grega, a palavra que designa oliveira, e fala de Israel, diz respeito a uma planta cultivada, tratada. Já quando se refere ao zambujeiro ou oliveira brava, está se referindo a uma planta silvestre ou selvagem. Sabemos então que o enxerto, a igreja, é que recebe a seiva da oliveira para se manter viva e que o enxerto foi ali colocado por Deus para ser aperfeiçoado através da oliveira. Nunca na natureza ocorre o contrário, ou seja, a planta-mãe ser aperfeiçoada pelo enxerto. Obrigada por assistir até aqui. Continuaremos a falar sobre a oliveira no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.